Vamos tentar de novo. Boa noite mais uma vez. Tá. Beleza, Luísa, obrigado. Estamos falando sobre os traços distintivos entre a prestação de serviço e a empreitada. Peço que você verifique as anotações que estão no nosso material. E a primeira e grande distinção que nós temos e precisamos observar é a seguinte: na empreitada, nós temos uma contratação de obra. Se contrata o resultado. Por isso aqui eu coloquei para vocês aqui que o critério observado na empreitada é o critério finalístico. Laia, o áudio está falhando. Que maravilha, hein? Não melhorou nada ainda, está ruim. Está bastante ruim. Nossa. Mas dá a impressão, professor, que quando você coloca, compartilha aí o arquivo, ele fica pior. É porque deve ser a internet. Quando eu compartilho, ele exige mais da internet, né? Deve ser isso. Mas agora eu falando, tá tranquilo ou tá ruim ainda? Tá melhor. Mas dá para entender? Dá, agora tá dando. Tá, então eu não vou compartilhar porque vocês têm o material aí com vocês, tá? Então eu vou falando sem compartilhar com vocês o material. Acho que vai ser melhor. A gente pelo menos tentar conseguir terminar. Se começar a ficar muito ruim, vocês me avisem. Daí a gente não tem nenhum aproveitamento, tá bom? Daí vocês me avisem e a gente vai ter que interromper. Né? Não tem muito o que ser feito, infelizmente. Né? A gente fica à mercê da tecnologia. E hoje realmente é um dia que está tenso desde cedo. Não sei o que aconteceu. Estão fazendo manutenção, mas tem coisa estranha aí desde cedo. Vamos lá. Traços distintivos entre a prestação de serviço e a empreitada. O primeiro traço distintivo que nós observamos na empreitada, nós fazemos uso do critério finalístico, ou seja, contrata-se a obra pensando na sua finalidade. E da mesma maneira, a remuneração ela é atrelada à obra e não ao tempo em que ela vai demorar para ser efetivada. Então, na empreitada se busca a obra perfeita e acabada. Essa é a intenção da empreitada e o valor pago diz respeito à obra finalizada, independente do seu tempo. Quando eu penso na prestação de serviço, o foco não é necessariamente o final da obra. É óbvio que quando se contrata alguém, um prestador de serviço, eu quero que ele termine o serviço. Mas o foco primordial da prestação de serviço é a atividade do prestador de serviço. Tanto é a atividade do prestador de serviço que a remuneração ela é feita ou por dia, ou por semana, ou por mês. Eu não tenho, na prestação de serviço, uma remuneração global. Eu terei uma remuneração que será partilhada, de acordo com o tempo levado pelo prestador de serviço. Então, na empreitada, eu tenho essa contratação da obra, do resultado final, enquanto que na prestação de serviço eu tenho a contratação do serviço, da atividade. Claro que eu quero o resultado, eu quero uma obra feita, né, e acabada, mas o meu pagamento ele vai ser atrelado ao tempo que esse prestador de serviço vai levar para chegar no fim desejado, no meu objetivo. Então, aqui nós temos essas duas diferenças, a diferença do enfoque, prestação é a atividade, o serviço, empreitada é a obra e o pagamento. Né? Que na prestação de serviço, o pagamento perdurará o tempo que a prestação demorar e na empreitada o pagamento é fixo. Certo? Se paga pela totalidade, independente de quanto tempo isso vai levar. Um outro ponto importante que nós observamos nessa distinção entre empreitada e prestação de serviço é a questão da relação de subordinação, né? Aqui nós precisamos realmente deixar isso muito claro. Subordinação, propriamente dita, eu tenho em relação trabalhista. Agora, quando eu analiso empreitada com prestação de serviço, eu tenho uma maior supervisão. Não é tecnicamente
uma subordinação no sentido empregatício da palavra. Exemplo, na empreitada, exemplo não, né? Aprofundando a conversa, na empreitada não existe subordinação. Não existe sequer supervisão na empreitada. A pessoa contrata a obra e ela vai verificar se ela aceita a obra no final, para dizer se a obra satisfez a vontade dela ou não. Lembra que a gente conversou? Que se chegar lá no final e o dono da obra não ficou satisfeito, ele vai pedir abatimento, mandar refazer. Enfim, ele pode inclusive rejeitar aquilo que foi feito porque não ficou do seu agrado. E ele não faz essa supervisão durante o momento em que a obra está acontecendo, porque ele está contratando o final do serviço e ele acredita que isso vai ser observado. Na prestação de serviço, existe supervisão. Então, eu tenho uma intromissão do tomador na atividade do prestador. Na prestação de serviço, eu tenho essa participação um pouco mais real, concreta e forte do tomador de serviço, o que na empreitada não vai existir. Então, temos aqui também um outro elemento diferenciador. Eu coloquei para você no material uma tabela que foi retirada de um material, né? Não é uma tabela produzida por mim, e ela faz uma diferença entre contrato de empreitada e contrato de prestação de serviço. Como nós estamos com essa dificuldade em relação ao compartilhamento dos slides, né? Tem gerado aí um problema. Como que a gente vai fazer? Eu vou falar para você essa tabela. Se você estiver com material, é a única tabela que tem no seu material. Você pode abrir lá e acompanhar comigo essa tabela. O que ele faz? Ele coloca lá objeto, empreitada, obra, prestação de serviço, a atividade do prestador. Dependência. Na empreitada não há subordinação. Na prestação de serviço, nós temos a supervisão do contratante. Remuneração. Na empreitada, a remuneração ela é global ou proporcional ao trabalho realizado na obra. No contrato de prestação de serviço, a remuneração, muitas vezes, ela é em função do tempo trabalhado e calculada de acordo com esse tempo trabalhado, sem ser logo de cara um valor global, né? A obrigação, isso é importante. No contrato de empreitada, a obrigação ela é de resultado. E no contrato de prestação de serviço, a obrigação é de meio. Por isso, porque ela está atrelada ao serviço prestado. Riscos na responsabilidade. Na empreitada, a responsabilidade tende a ser maior do empreiteiro na empreitada. Claro que a gente tem que diferenciar aqueles dois tipos de empreitada, né? O dono da obra, ele fornece o material e o empreiteiro só faz, ou quando o empreiteiro fornece material e mão de obra. Quando o empreiteiro fornece material e mão de obra, a responsabilidade é dele. Quando o dono da obra fornece o material e o empreiteiro só a mão de obra, a responsabilidade do empreiteiro fica bem menor mesmo. Temos que nos atentar a essa diferenciação. Na prestação de serviço, a responsabilidade é do contratante, é do tomador de serviço, com algumas excepcionalidades, né, que nós podemos observar. Também é interessante nós fazermos menção a um dispositivo que está no Código Civil, que é o 606. Eu acabei esquecendo de comentar sobre o artigo 606, lá do Código Civil. É importante você dar uma destacada nele. O que diz o artigo 606? Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação ou não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado. Mas se deste resultar benefício para o tomador, né, para outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa-fé. O que é isso? Vamos entender o artigo 606. A pessoa chegou para você, se apresentou como uma pessoa que sabe fazer aquele serviço, você acreditou nela e contratou. Fez um contrato de prestação de serviço. Depois de um tempo, você percebeu que ele não tinha a menor habilidade para fazer aquilo pelo qual ele se comprometeu. Não tinha a menor habilidade.
Se ele não tinha habilidade, ele não pode cobrar o valor que foi combinado. E aí nós temos uma ressalva. Salvo se aquilo que ele fez, de alguma maneira, beneficiou o dono, o tomador do serviço. Se de alguma maneira o que ele fez beneficiou, algo será fixado pelo juiz para ser pago. Não é o valor original, porque o valor original é a retribuição de uma pessoa que saiba fazer, que tenha a habilitação, a técnica necessária para produzir o resultado esperado. Então, o juiz vai fixar alguma remuneração a partir de um critério que ele vai identificar para pagar o serviço prestado por essa pessoa que não deveria ter colocado a sua mão de obra à disposição, porque não sabe fazer as coisas. Só que isso só vai acontecer se for verificado que o prestador não agiu de má fé. Agora, se ficar verificado que ele propositalmente enganou o tomador para lucrar de alguma forma, ele não vai receber nada. Então, temos que tomar essa cautela em relação à remuneração do prestador de serviço. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Estamos caminhando? Ok, pessoal? Mara, tudo certo? Estou vendo o Leonardo, Mauro, a Mara e a Juliana fez a mãozinha. Mas de vídeo só vejo os 3. Próximo contrato que nós temos no nosso material é o contrato de depósito. E onde o contrato de depósito ele é previsto no nosso código? O contrato de depósito ele começa a ser previsto lá no artigo 627. O artigo 627 começa a falar, a regulamentar esse contrato chamado de contrato de depósito. E ele vai do 627 até o 652. Então, contrato de depósito 627 ao 652. E ele vai falar sobre depósito voluntário e depósito necessário. As duas modalidades que nós temos de depósito. Certo? O áudio está melhor? Vocês estão conseguindo acompanhar numa boa? Deu uma estabilizada? Beleza, então. Ótimo. Vamos lá. Depósito. Como que funciona esse contrato de depósito? Primeira ideia, conceito. O que é um contrato de depósito, pessoal? Contrato de depósito é um contrato em que o depositário recebe um objeto móvel do depositante para guardá-lo e restituí-lo quando solicitado. Essa é a ideia básica de depósito. Pense em depósito como no depósito que a gente está acostumado em fazer, do depósito de dinheiro mesmo, sabe? Mas entenda, depósito de dinheiro que a gente faz em banco não é contrato de depósito, tá? Ele está mais próximo de uma outra situação. Mas para a gente entender o que é depósito, né, nós utilizamos o termo depósito no nosso dia a dia quando a gente deposita dinheiro no banco. Não se utiliza muito a palavra depósito para outra situação. Então, entenda que quando a gente fala de contrato de depósito, nós temos o depositário, que é aquele que recebe o bem, depositante é aquele que entrega o bem. Então, o depositante entrega um bem móvel e tem que ser móvel. Não existe depósito de bem imóvel. Sempre o objeto tem que ser um bem móvel. O depositante entrega um objeto móvel para o depositário. E esse depositário, gratuitamente, depósito não é um contrato oneroso, remunerado. Esse depositário gratuitamente vai guardar o bem, ele não está autorizado a usá-lo, vai guardar o bem e vai restituir, devolver o bem quando solicitado. Nossa, quer dizer que o cara vai cuidar da minha coisa móvel, ele não pode usar? Pode-se ter uma autorização para uso, mas, em regra, o depósito não permite o uso. Porque se a pessoa pega alguma coisa sua e usa, isso é empréstimo, não é depósito. Então, a natureza, perceba que um detalhe extremamente pequeno vai modificar a natureza do seu contrato. Então, no depósito, quando nós pensamos em regra, ele é sempre um contrato que não permite o uso. A pessoa recebe
o bem do depositante, o bem móvel, para guardar e cuidar e devolver no momento que for solicitado. Certo? Então, exemplo que nós podemos colocar sobre depósito. E vários exemplos, tá, que a gente pode colocar sobre depósito. Coloquei até inclusive no material de vocês. O vizinho vai viajar e pede para você ligar o carro dele toda semana para não dar problema na bateria. Aí ele deixa lá o carro com você, ou ele deixa a chave do apartamento com você, para que você regue as plantas ou pegue o jornal. O vizinho que mora na sua casa, todo dia vai lá o cara e joga o jornal. O que vai fazer com aquele jornal? Vai ficar um tempo fora, vai ficar acumulando. Para você entrar lá e pegar o jornal. Então, nós temos essa situação em que, no caso, o molhar as plantas, o bem que você está cuidando são as plantas, não é o apartamento, tá? Porque bem imóvel não é objeto de depósito. Ou quando você vai viajar e você deixa o seu cachorro, o seu animal com algum amigo, algum colega seu, para que ele cuide do seu animal para você. Professor, e se eu for viajar e eu colocar o meu animal num hotel para cachorro, isso é depósito? O problema nesse caso é que aqui nós teremos uma retribuição, né? Então, nós temos que tomar esse cuidado em relação ao depósito por conta do envolver dinheiro, né? Que aí não vai acabar não rolando assim, sabe? Pode-se ter dinheiro envolvido? Pode, até pode, mas normalmente um contrato de depósito ele é gratuito. O que nunca vai acontecer é um contrato de depósito sobre bem imóvel, tá? Mas essas figuras de empréstimos, de você deixar o seu veículo para um amigo cuidar para você, porque você vai viajar, pedindo para que ele ligue seu veículo periodicamente, ou para que regue as suas plantas, ou para cuidar do seu animal de estimação. São contratos que costumam ser gratuitos. Qual vai ser a vinculação que nós teremos? Se o contrato for gratuito, ele será unilateral. Se o contrato for oneroso, ele será bilateral. Temos que ter esse cuidado quando nós pensamos em contrato de depósito. Então, também foi colocado para você um exemplo de você vai viajar, deixa o seu animal no veterinário, o veterinário vai cobrar por isso. Então, nós temos uma onerosidade envolvida. E, nesse caso, havendo onerosidade, o contrato se torna bilateral. Os carros que a gente deixa no shopping ou de supermercado. Então, nós temos aqui em Arapongas, em Apucarana também, nós temos, pelo menos os que eu conheço daqui e os que eu conheço de Apucarana, não cobram o estacionamento de mercado. Você entra, compra as coisas e não paga pelo estacionamento. Quando você faz isso, existe um contrato de depósito. Você está confiando de que eles vão guardar para você aquele seu objeto, aquele seu bem, o seu veículo, por exemplo. Só que se você vai até um shopping e você paga lá aquele ticket para guardar o seu carro lá, isso também é um contrato de depósito, mas aí nós temos um contrato bilateral. Temos sempre que fazer essa ligação. Se for gratuito, é unilateral. Se for oneroso, será bilateral. Muito importante termos uma clareza em torno dessa situação. Outro ponto importante, nós não podemos confundir contrato de depósito com o depósito de direito público lá do Código de Processo Civil. O que é isso? O Código de Processo Civil, a partir do artigo 159, ele fala sobre o depositário público. É aquela situação do indivíduo que tem um processo contra a pessoa não paga, o carro dela é apreendido, ou um bem dela é penhorado, apreendido, e levado até o fórum e entregue nas mãos do depositário público, que é uma pessoa do fórum, de confiança do juiz, que vai guardar todos os bens penhorados e apreendidos que foram, assim, constritos, né, para garantir um processo. Então, esse depositário público do fórum,
que é o depósito de direito público, lá do artigo 159 do CPC, não é o depósito que nós estamos conversando. Tá bom? Nós temos que entender que esse depósito que nós estamos conversando aqui é um contrato de direito civil. O depósito público previsto no Código de Processo Civil é um depósito como consequência de um não pagamento de dívida. Então, eu não tenho um contrato aqui. O devedor, ele não entrega voluntariamente o seu bem para ser levado ao fórum e ficar lá bloqueado. E, de alguma maneira, pagar a dívida que ele tem com o credor. Na verdade, o devedor ele é surpreendido por um oficial de justiça na porta da sua casa, eventualmente com uma polícia junto, e aí eles pegam na marra o bem da pessoa e levam para o fórum. Então, isso é o depósito público do processo civil, que não tem nada a ver com contrato de depósito. Porque daí, efetivamente, a gente tem um contrato. Não podemos confundir esses dois institutos. Qual é o objeto do contrato de depósito? Apenas bens móveis. Apenas bens móveis. Depósito em dinheiro, de dinheiro em banco, é contrato tipicamente bancário. Existe uma área do direito que se chama direito bancário e ela vai trabalhar com os contratos bancários. E aí o depósito feito em agência bancária é contrato bancário, não é depósito do Código Civil. Bom, ele está mais próximo do contrato de mútuo, que nós já estudamos. Mas daí você pode me perguntar assim, professor, mas mútuo não é empréstimo? Quando eu deposito um dinheiro na poupança, eu não estou emprestando, eu estou depositando para guardar. Jovem, você está emprestando. Por quê? Quando o banco te remunera, aquela história que você ganha aquela miséria na poupança quando você guarda, coloca lá um dinheiro, ou você faz investimento em CDB, aquelas aplicações bancárias, isso te rende alguma coisa? Por que que isso te rende? Porque quando você faz depósito em banco, coloca o seu dinheiro no banco, o banco está usando o seu dinheiro. E ele usa o seu dinheiro para ele fazer renda para ele. E a gente tem aquela figura do spread bancário, que é a cobrança dos juros que o banco ele lucra em cima dos juros cobrados. O banco enriquece com o dinheiro alheio, não com o dinheiro próprio. Então, nós temos essa característica. Coloca lá o seu dinheiro no banco, achando que ele está lá guardado, sem ninguém colocar a mão nele, e não é assim que funciona. Esse seu dinheiro é uma ficção quando você olha no seu extrato. Tanto é verdade que nós tivemos várias situações de bancos que faliram, como aquele Banco Santos, teve a situação do Banco Pan-Americano, lá do Silvio Santos, que também acabou fechando, e as pessoas que colocaram dinheiro nesses bancos correram um risco muito sério de não ter o seu dinheiro devolvido. Porque o banco fez uso desse dinheiro, e todos os bancos fazem uso do nosso dinheiro. É como se a gente emprestasse para o banco um dinheiro e ele nos pagasse uma retribuição pelo uso do nosso dinheiro. Que aí entra aquele juro lá miserável que a poupança te dá todo mês, ou que qualquer outra aplicação que você faça. É por conta disso que ele te faz uma retribuição. Né? Então, por isso que a gente fala que o depósito bancário, de dinheiro em banco, ele está mais próximo do mútuo do que do depósito mesmo propriamente dito. Bom, a principal característica ou essência do contrato de depósito é a guarda e a custódia da coisa, o cuidado com o bem móvel do depositante. Tá? O depositário ele não está, a princípio, autorizado a usar a coisa, mas ele está autorizado e tem a obrigação apenas de guardar a coisa entregue a ele. Quando o contrato terminar, a coisa precisa ser imediatamente devolvida. Lembra sempre que coisa, para o direito, é bem, é patrimônio. Né? E a coisa ela também precisa ser devolvida com os seus respectivos frutos. Então, imagine que você foi viajar durante um mês, você foi passar, vamos pensar lá, 2 meses fora do país. E você tem um cachorro, você leva o seu cachorro para um hotel de cachorro. E aí ali tem um contrato de depósito. Você vai pagar para a pessoa, mas ela tem a obrigação de cuidar do seu animal. Se quando você voltar, a cachorra deu cria, e você nem imaginava disso,
o depositário, no caso, né, ele vai precisar te devolver a cachorra com os filhotes. Então, você tem direito de ter devolvido o objeto que você deu em depósito, entregou em depósito, e se desse objeto se originaram frutos, os frutos também são seus. Lembre da regra, né? Fruto é acessório, acessório segue o principal. A cadela é minha, ela criou. Tudo bem, não sabia que ela estava de cria, não interessa. Todos os filhotes são meus também. Eu paguei para que você cuide do meu animal, se ela deu fruto ou não. Isso aí vem tudo para mim, tá? O depositário, ele é obrigado a devolver a coisa colocada em sua... Tem aqui uma fala. Isso aparece em um episódio de Lucifer, Hudson e Rex. Algum desses dois, ambas boas e tem a ver com leis. Aparece o quê? A questão do depósito? Heloísa, só para entender. Lúcifer é o seriado Lúcifer lá, do diabo que vem para a Terra e tal. E Hudson e Rex é outro seriado, é isso? Esse Hudson e Rex eu nunca ouvi falar. O Lúcifer eu já assisti, mas Hudson e Rex eu realmente nunca ouvi falar. Eu não lembro onde que isso aparece em Lúcifer, Heloísa. Esse exemplo do cachorro tem no Lúcifer? Heloísa? Responde, criatura. Tá, depois você vê aí. Mas, enfim, eu realmente não me recordo dessa situação, não. Não me recordo mesmo. Vamos lá. O depositário, aquele que recebe a coisa, deve devolver o objeto, o bem imóvel, imediatamente após solicitado. Quando a gente pensa nessa obrigação do depositário de devolver a coisa imediatamente, isso é até uma vantagem para o depositário, porque o depositário não pode usar a coisa. E quanto mais cedo ele devolver o bem que ele está cuidando, mais cedo ele se livra da responsabilidade. Tá? Porque se eu tenho um depósito principalmente gratuito, o depositário não tem vício, ele só tem bucha, que é ficar cuidando da coisa alheia, sem nenhum tipo de retribuição ou remuneração e podendo levar um fumo se acontecer alguma coisa da coisa alheia, se acontecer alguma coisa com a coisa alheia. Existe uma situação, claro, se a coisa perecer, em regra, o prejuízo vai ser do depositante, ele continua sendo o dono da coisa, né? Mas nós temos algumas hipóteses de possibilidade do depositário. Deixa eu só ver aqui a mensagem. Não cuidar com seus filhos, mas acaba ficando sem um cachorro porque tem que devolver para o dono. Não me lembro. Eu me lembro dessa situação dele com o DEM, mas não me lembro dessa situação do cachorro. Enfim, entendam a questão do exemplo que está sendo utilizado com vocês, né? Bom, então nós temos essa vantagem em relação à devolução. A obrigação das partes que nós observamos em um contrato de depósito. O depositário, ele é obrigado a guardar, conservar e restituir a coisa quando for solicitado. Por sua vez, o depositante, ele é obrigado ele só vai ter obrigação se for oneroso, né? Porque se for gratuito, o depositante não tem obrigação nenhuma, se for bem. Tanto porque se for gratuito é unilateral, só tem obrigação para o depositário, ou seja, é bucha. Agora, se for um depósito oneroso, o depositante tem a obrigação de pagar a remuneração do depositário. E esse depositário pode exercer o direito de retenção. O que é isso? Ele segura a coisa enquanto não for remunerado. Aqui é um ponto também muito importante, pessoal. O depositário, ele tem o direito de ser pago se foi combinado algum tipo de remuneração. Se o depositante não realizar o pagamento, porque ele tem que pagar no ato em que ele for pegar o seu bem, o seu objeto, o depositário pode reter a coisa até ter o pagamento. Além disso,
O depositário pode reter o bem móvel por benfeitorias, na mesma lógica das benfeitorias da locação. Então, se ele necessitou fazer uma benfeitoria, o que eu vou apreciar? A benfeitoria foi necessária? Se ela foi necessária, ele pode fazer, mesmo que sem autorização do dono, e pode exigir a devolução do dinheiro que ele gastou. Ela foi útil. Se o dono autorizou, ele pode reter se ele não pagar. Se o dono não autorizou, problema dele. Ah, é uma benfeitoria voluptuária. Ele pode reter? Não. Ele fez porque ele quis, problema dele. Então, aquela lógica das benfeitorias que nós estudamos na locação se aplicam também no depósito. É importante nós tomarmos esse cuidado. Existe direito de retenção no depósito e ele é utilizado. Então, a gente pode pensar, por exemplo, o cara vai viajar e vai passar um bom tempo fora. E ele faz aquele pedido, por exemplo. Eu fique com o meu carro e funcione ele semanalmente, porque senão vai dar problema na bateria. Só que ele não pode sair andando com o carro, né? E por algum motivo, houve ali alguma situação, imagine que em uma hora que ele foi ligar o carro, deu algum problema na parte mecânica, o carro começou a fumaciar e ele percebe um início de incêndio em que ele precisa catar o extintor e apagar ali o que está acontecendo. Isso gera alguns prejuízos para o veículo. Ele precisa arrumar esse veículo, porque senão o dano pode ser muito maior. Eu posso entender que isso é uma benfeitoria, um conserto necessário, e mesmo sendo gratuito o depósito, ele terá direito de ser indenizado, terá direito de ser restituído do valor que ele gastou, e do contrário, ele pode reter o bem, reter o patrimônio. Então, até ser indenizado devidamente, né? Por exemplo, se a pessoa deixa para você a bucha de cuidar de um bichinho, né? Tem um professor que eu conheço, que um amigo dele foi viajar e ele ficou cuidando da cobra do amigo dele. E aí ele, junto com a cobra, veio uma caixa de vários ratos mortos que era para dar para essa cobra. Vamos imaginar que por conta de um atraso, ou por conta de uma conservação que ele acabou se equivocando, enfim, chegou um momento que ou acabou os ratos antes do previsto, ou alguns ratos ficaram impróprios para o consumo da cobra. E aí? Vai deixar a cobra morrer de fome? Precisa comprar comida para essa cobra. Vai gastar, vai ter direito de ser indenizado. Ou por conta desse depósito, ele é machucado por esse animal. A cobra machuca ele tem um gasto com o médico e tudo mais. Isso também vai fazer jus a algum tipo de indenização. Então, são situações que a gente pode verificar, né? Tirando essa situação do direito de retenção, pessoal, que é quando o depositário pode licitamente não entregar o bem, tirando essa excepcionalidade, ele é obrigado a entregar o bem, sempre, quando solicitado. Se ele não entregar, quando solicitado, ele vai se enquadrar naquela hipótese de depositário infiel. O que é depositário infiel? A gente chama de depositário infiel o depositário que não cumpre fielmente, né, com fidelidade, a sua obrigação. Se ele não devolve no momento oportuno, no momento em que foi exigido, ele é considerado depositário infiel. Hoje, qual a consequência de se reputar depositário infiel? Nenhuma. Antigamente, ele seria preso por até 1 ano. E isso ainda está previsto no artigo 652. Então, até hoje, o artigo 652 do Código Civil diz que o depositário infiel, aquele que não entrega o bem no momento em que é solicitado, ele será preso por até 1 ano. Essa prisão, ela não substitui a obrigação, não substituía, né, porque não existe mais, não substituía a obrigação de entregar a coisa, mas era um meio de forçar o depositário a entregar. Só que por conta de um tratado internacional, que o Brasil faz parte, foi abolida a prisão do depositário infiel. Então, hoje, a única prisão civil que nós temos é a do devedor de alimentos. Não se tem mais no Brasil prisão
para o depositário infiel. Mesmo o Código Civil ainda prevendo essa prisão. Não se aplica mais o artigo 652. Isso é importante. Tá? A única prisão civil que nós temos é a do devedor de alimentos. Pessoal, o próximo assunto é a característica do depósito, mas a gente está com praticamente 1 minuto e meio aí. Não dá para a gente concluir. A gente retoma depósito amanhã e fala sobre mandato, que é a última parte dos nossos slides, beleza? Agradeço aí a compreensão de todos em relação à internet. Nós nos vemos amanhã. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, Boa noite. tchau.